Nós estamos na nossa segunda aula de escatologia, e como na aula passada eu passei para vocês como vai acontecer as nossas aulas, né? A terceira aula vai ser no dia 25/8, semana que vem, domingo que vem, devido ao feriado do dia 15 de novembro. Ai, gente, desculpa, eu só coloquei os 2 primeiros, não consertei as outras. Perdão. Mas semana que vem temos aula, na outra semana que não, aí que é o feriado, então esquece, depois eu conserto. Eu vou fazer um convite a 3 pessoas a virem aqui na frente. Não é voluntário, porque demora demais para vir. Então, por favor, Marcinha, Marcelo. Pode vir, irmão Marcelo. 2 Marcelos. Nós ganhamos 3 passagens para os Estados Unidos. Nós vamos conhecer a Disney. Mas nós temos 1 hora só para montar a nossa mala, para preparar a mala. Cada um de vocês vai escrever aqui numa folha o que você vai levar nessa mala, nesse período que você tem para preparar. 1 hora seria no fictício, né? Porque aqui vocês têm 1 minuto. Cronometra para mim aí 1 minuto, fazendo o favor. Não pode passar. Pode começar. O que você vai levar na sua mala para essa viagem? Você ganhou um prêmio, não tem muito tempo para pensar. Não é? Eu vou usufruir, eu vou aproveitar. Eu estou indo para uma viagem que eu nunca fui. Então, eu tenho que ser rápido, eu tenho que pensar logo o que eu vou levar. Não pode passar de 1 minuto, hein? Quando der 1 minuto, vocês me avisem. Aqui tem-se um tempo programado, né? Para essa viagem. Foi 1 minuto? Esse minuto está demorando demais. O que colocou na mala, colocou, tá? Já deu? Parou, então. Parou. Tampou a canetinha. Amém? Vamos ver lá o que o Marcelo Milardi vai levar na mala dele. Primeiro a Bíblia. Ele é crente, né? Ele é crente. Primeiro a Bíblia, depois ele vai agradecer a Deus pela viagem, né? Vai levar roupa, sapato, vai levar dinheiro, né? E vai o quê? E vou orar muito. E vai orar muito na Disney. Espera aqui. Marcelo, vem cá, Marcinha, cadê o seu, Marcelo? A Marcinha vai levar a escova de dente, como boa enfermeira, ela preocupa com a higiene pessoal, é o primeiro da lista. A Bíblia, ela também é crente, pasta de dente, chinelo, sabonete, creme de cabelo, vestido, toalha de banho e etc. O Marcelo vai levar. A primeira do Marcelo é cueca. Depois escova de dente, bermuda, blusa, calça. Esse é o único que pensou nos documentos. Celular, sapato e meia. O celular, a Bíblia está no celular. E o passaporte? Está nos documentos? E o passaporte? E o passaporte? Deus providenciará. Não, Deus não providencia isso, não. Só o Marcelo que vai. Se tiver visto no passaporte dele, se não tiver, nem o Marcelo vai. Perderam a viagem. Irmãos, essa brincadeira é para nos fazer pensar no tempo que nós temos preparado para o nosso encontro com Jesus,
para o arrebatamento. A palavra de Deus nos fala que quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Quando eu estava lendo sobre essa dinâmica, me veio muito forte ao coração o que Jesus ministra lá em Mateus capítulo 25, sobre as virgens, sobre as 10 virgens. As 10 virgens estavam esperando o noivo. As 10 virgens estavam vestidas de noiva. As 10 virgens possuíam as lâmpadas, mas apenas 5 foram. Apenas 5 tinham azeite suficiente para esperar o noivo chegar. Isso é um alerta para nós nesta manhã. Nós somos crentes, nós estamos na igreja, agimos como crentes, comportamos como crentes, mas e a nossa candeia? Está cheia de azeite? Azeite representa estar cheio do Espírito Santo de Deus. Nós cristãos devemos ter este desejo, este anseio ardente no nosso coração, pelo encontro que nós teremos com Jesus. Se o nosso anseio, se o nosso coração arde por outras coisas, é momento de avaliar, né? É momento de pensar, meu Deus, como é que está indo a minha vida cristã? Como é que eu estou vivendo a minha vida cristã? Essa parábola, ela é muito assim pertinente para a vida cristã. Jesus não proferiu ela à toa. E ela não chega a nos assustar se nós formos analisá-las assim, fielmente. De 10, 5 subiu. Será que de todos os crentes na terra, só 50% vão subir? É uma pergunta para você nesta manhã. Irmãos, nossa aula hoje, o assunto da nossa aula hoje é arrebatamento. O arrebatamento da igreja, como nós vimos na aula passada, dos eventos que nós fomos estudando, da profecia de Daniel, ficou claro para nós que a profecia do capítulo 9 de Daniel é como se fosse um mapa, um GPS para nos direcionar através da história. Aquilo que Deus tem planejado, programado para a humanidade. Ali nós vemos o que vai acontecer com o povo de Deus, com o povo de Israel. Vimos que nós estamos num intervalo, não é? Nós estamos ali no período da igreja. Este é o momento que nós vivemos hoje. E vão haver ainda a última semana daquelas 70 semanas de Daniel. Todos estão lembrados dessa conversa da aula passada? 69 se cumpriram e uma falta aqui. Coisa boa te ver aqui, que surpresa é essa? Bem-vinda. Nós estamos, então, no período da igreja, aguardando o quê, irmãos? O arrebatamento. Após o arrebatamento, o que vai acontecer na terra? O arrebatamento vai inaugurar na terra o quê? Vai inaugurar a grande tribulação. Inicia-se aí a última semana. A Bíblia afirma que os principais acontecimentos escatológicos se darão na seguinte ordem: primeiro, o arrebatamento; segundo, a grande tribulação; terceiro, a manifestação de Jesus em glória. Nós cremos que a volta de Jesus ocorrerá em 2 fases distintas. Uma nas nuvens, aonde a igreja se encontrará com ele. Primeiro ressuscitarão os salvos em Cristo, e logo em seguida os que estão vivos serão transformados e irão encontrar com Jesus na glória. Com o arrebatamento da igreja, inaugura-se na terra a grande tribulação, dá-se início ao período da última semana, e no céu, ao mesmo tempo, vão acontecer 2 coisas. Vai estar acontecendo o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, que são assuntos da nossa próxima aula. Neste mesmo período, e na terra,
a última semana prevista por Daniel. Hoje nós não vamos falar dos detalhes, nem da grande tribulação, nem do que acontece no céu, nem nada. Nós vamos falar do que nós estamos vivendo hoje. Como a igreja está se preparando hoje para este encontro com Cristo Jesus. Nós temos... Gente, eu estou fascinada com meus PowerPoint. Desculpa. O arrebatamento da igreja. Irmãos, todos estes textos, as referências bíblicas, estão no resumo que você vai receber no final. Meu conselho é que você em casa, quando tiver um tempinho, verifique um por um. Nós não temos condição de passar por todos, mas você vai ter em mãos eles todos. Então, nós temos aí, a primeira referência que nós temos está em 1 Coríntios 15, 51, 54, que nos diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Amém? Como é que começa esse versículo? Logo no início, o que é que Paulo vai nos dizer? Eis aqui vos digo um mistério. Nós temos todos os detalhes esclarecidos? Não, nós não temos. Nós temos uma ideia daquilo que a Bíblia nos revela, daquilo que ela nos mostra. Então, pautado nisso, nós temos uma direção, nós temos um entendimento, mas existem questionamentos que muitos de vocês podem ter e que nós não temos resposta, porque a Bíblia não esclarece tudo. Outro texto que a palavra de Deus nos traz a respeito do arrebatamento está em 1 Tessalonicenses 4, dos versículos 13 ao 17. Eis aqui não quero, pois, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O arrebatamento será o evento inicial de uma série de outros eventos que vão se suceder, abrangendo a igreja, abrangendo Israel e abrangendo toda a humanidade. A Bíblia diz que o arrebatamento, ele vai acontecer somente para os fiéis. Então, todo olho vai ver? Não. Todo olho vai ver o povo ser arrebatado? Não. A Bíblia diz que é num piscar e fechar de olhos. Onde tiver um lavrando, um some e o outro fica. Não vai ver. Vai ter entendimento depois de que todos sumiram. Cadê o povo? Para onde foram? O que aconteceu? Neste momento do arrebatamento, abrindo só um parênteses aqui antes que me fuja o raciocínio, há muita confusão, às vezes, na interpretação desses eventos, porque não se distingue igreja de Israel. E aí, quando se mistura, fica confuso. Mas a profecia do arrebatamento são para aqueles lavados e remidos pelo sangue de Jesus, aqueles que confessaram a Cristo.
Então, este evento, ele é específico para a igreja. É um acontecimento secreto, é um acontecimento reservado ao povo de Deus. Quando nós pensamos neste acontecimento, nós podemos imaginar o caos que vai se instalar aqui. Porque é neste caos, é em meio a este tumulto, que o anticristo se apresenta, se surge para colocar ordem, para explicar o que está acontecendo, para mostrar para a humanidade que ele é capaz, que é possível ter um governo, é possível resolver a situação a qual foi instalada depois do arrebatamento da igreja. Irmãos, por que nós cremos que Jesus vai voltar? Por que nós cremos que Jesus vem buscar a sua igreja? Ele mesmo disse, e nós temos o testemunho dos anjos. Quando Jesus está lá no livro de Atos, no capítulo 1, 11, quando Jesus está subindo aos céus, e os apóstolos estão ali olhando, né? Pensando, sabe, Deus, o que passava no coração deles, naquela cena, naquele momento, aqueles homens dizem ao povo, os quais lhe disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu os vistes ir. Então nós temos certeza, a palavra de Deus testifica que Jesus voltará para buscar a sua igreja. E nesse momento, nós precisamos entender quais são os motivos, o que a Escritura nos afirma a esse respeito. Porque Jesus virá. Primeira coisa, ele virá para quê? Levar a sua igreja. Lá em João 14:3 nos diz assim, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ele vai voltar para consumar a salvação dos seus. Eu gosto muito dessa referência, que diz assim, Paulo falando aos romanos, e fazei isto conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. Essa palavra é para nós hoje. Nossa salvação está mais perto de quando nós aceitamos a nossa fé, não é verdade? Ou Jesus virá, ou nós morreremos e encontraremos com Ele. Uma coisa ou outra. Nós vamos ver mais adiante os sinais e vamos entender que esta volta está mais perto do que nós imaginamos. Paulo esperava, os discípulos esperavam para aquele tempo Jesus. E daquele tempo até hoje já se passaram quanto tempo? Né? Quase 2000 anos que eles estão nessa expectativa. Jesus virá para glorificar os seus, reconhecer publicamente os seus, prender Satanás, recompensar a todos. Essa recompensa está falando do galardão. Na aula que nós vamos ter sobre galardão, nós vamos entender como funciona essa recompensa. Ser glorificado nos seus, ser admirado pelos seus e revelar mistérios que ora tanto nos intrigam. Eu não sei se nós vamos poder levar, irmão Neilton, um questionáriozinho à parte com a gente. Né? Algumas perguntas que nós gostaríamos de ter resposta. Apesar de que o pastor deu uma aula sobre o milênio e no outro módulo, e fica claro que nós vamos ter uma compreensão e um entendimento muito grande das coisas. O que nós não temos hoje. Como Paulo diz, hoje nós vemos através de um espelho, né? A gente não vê com tanta nitidez, com tanta clareza, mas nós vamos ver, irmão.
Daqui a pouco eu vou chegar nesse assunto. Nós vamos entender ainda essa intensidade, né? Como ela muda e o que acontece com essa intensidade. Jesus, ele vai falar dos sinais. Os apóstolos vão perguntar para ele: quando é que essas coisas vão acontecer? Está lá no livro de Mateus. Quando é que essas coisas vão acontecer? Como nós vamos saber? Quais são os sinais? Eles vão fazer 3 perguntas muito distintas a Jesus. E é interessante nós prestarmos atenção nessa palavra sinais, o que ela significa. O que são sinais profeticamente preditos? São acontecimentos que foram preditos, foram profetizados há muito tempo atrás e que vieram acontecer literalmente. Eles se cumpriram no seu teor, na sua literalidade. E esse entendimento nós temos que ter para entender de tudo aquilo que Jesus está falando. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos todos os sinais que foram preditos a respeito da sua vinda sendo ditos, não vimos? Sendo acontecidos. Até o lugar aonde ele nasceria foi predito. E os sinais que Jesus deixa para nós da sua volta também são claros. Eles são específicos. Mas como o irmão Neilton disse aqui agora, às vezes nós confundimos um pouco. E às vezes até achamos normal tudo o que está acontecendo à nossa volta. Jesus vai dar sinais, e esses sinais são classificados pelos teólogos nas religiões, no mundo natural, né? Nós vamos ver na política mundial, sinais na vida religiosa, sinais na terra, sinais no céu. Ele descreve esses sinais, né? Então vamos começar pelos sinais na terra. Quais são os sinais que a terra vai dizer, né, para nós, vai mostrar para nós? Ele diz lá em Mateus capítulo 24, se você puder abrir sua Bíblia, a partir do versículo 7, ele diz assim, olha, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Desde que o mundo é mundo, a guerra existe. Desde que o mundo é mundo, existe guerra. Desde que o mundo é mundo, existe conflitos entre nação contra nação. Mas o século XX, especificamente, ele foi marcado por um desenvolvimento tremendo. Vocês concordam? A tecnologia avançou no século XX algo assustadoramente, né? Mas, ao mesmo tempo, este século foi marcado por 2 terríveis grandes guerras. A Primeira Guerra Mundial aconteceu entre 1914 e 1918. Logo em seguida, logo 21 anos após a Primeira Guerra, acontece a Segunda Guerra Mundial. 21 anos só de diferença de um espaço de tempo, da Primeira Guerra para a Segunda Guerra. A Segunda Guerra deixou mais de 77 milhões de mortos, entre eles 7 milhões de judeus. Isso tudo aconteceu no século XX. Aí, nós pensamos hoje, não, o mundo não é capaz mais de ir para um confronto como este, para uma terceira guerra mundial. Não, isso não acontece nos dias de hoje. Outro dia eu estava assistindo uma entrevista de um jornalista muito conceituado e foi feita ele uma pergunta: você tem esperança para a humanidade? E a resposta dele foi a mais otimista que você possa imaginar. Ele disse, com certeza, nós estamos melhorando como pessoas, nós estamos caminhando para um mundo mais inteligente, onde as pessoas estão aprendendo a viver e conviver com as diferenças, e ele foi pontuando ali. Aí eu fiquei parada pensando, meu Deus, em que mundo que essa pessoa vive? Porque eu fiz uma pesquisa na internet
rapidinho assim sobre os conflitos cristãos que nós estamos, conflitos cristãos não, sobre as guerras que estão acontecendo no mundo hoje. E eu fiquei assustada. Está lá na página da Veja, se depois vocês quiserem entrar. O título é: Quais são os principais conflitos em andamento no mundo hoje? Por motivos de fronteira, nós temos a Coreia do Norte com a Coreia do Sul, a Índia e o Paquistão. Aí ele lista por categoria: pela guerra civil, Síria, Iêmen, Sudão, Iraque, Afeganistão e Líbia. Depois ele vem por disputa territorial, depois ele vem por grupos separatistas. Eu não sei quantas dão no total, para te ser sincero. Isso tudo acontecendo hoje. São as guerras que estão acontecendo nos dias de hoje. Quando nós olhamos, né, para os eventos naturais que Jesus vai dizer também, né, em Mateus, que haverá grande fome, que haverá peste, que haverá terremoto, que haverá terremotos em vários lugares. Eu trouxe um videozinho para passar para vocês. Ele é 1 segundo, então preste atenção. Marzo de 2011. Essa imagem Japón não é sufre un fictícia. fortísimo terremoto O jornalismo da que Espanha. provoca un enorme tsunami. ¡Corred! Una de las naciones más avanzadas del mundo se tambalea al borde del colapso. Este es un relato minuto a minuto de los acontecimientos, con vídeos de los testigos Sí, nos vamos, nos vamos. y entrevistas exclusivas a los supervivientes. No sabía que estaba a punto de grabar los momentos finales de una ciudad entera. Científicos de prestigio mundial analizarán la megafísica. Es uno de los 5 mayores temblores de la historia de la Tierra. Era un monstruo planetario. Revelaremos el auténtico sonido del terremoto y exploraremos amenazas. Essa reportagem, ela acontece a respeito do tsunami que aconteceu no Japão em março de 2011. Em 2004, acontece um tsunami que abrange a região da Índia, até a região de Sumatra. Até 2004, eu não sei você, perdoe a minha ignorância, eu nunca tinha ouvido falar de tsunami antes. Eu nunca tinha visto, não me lembro registrado por jornal nenhuma informação desse tipo. O tsunami de 2011, que acontece no Japão, é considerado até hoje o de maior proporção, né, que arrasou aquela ilha. E ali você vai vendo que as catástrofes naturais do mundo, existem explicação para elas, se nós formos olhar como cientista, existe o superaquecimento, né? O desmatamento, a poluição, tudo isso explica o que o que está acontecendo. Mas para nós que estamos aguardando Jesus, nós entendemos como sinal. Nós entendemos como uma evolução, como um caminhar em direção à volta de Jesus. E não tem como nós não nos atermos a estas coisas, porque as pesquisas científicas, elas são mais apocalípticas do que o próprio Apocalipse. A previsão do que os cientistas têm, caso não haja, né, uma mudança, do que irá acontecer com a Terra. Há um autor que o nome dele é... Ai, gente, esqueci aqui onde eu anotei. Ele vai falar sobre... Ele tem um livro escrito sobre a volta de Jesus, os eventos dos fins. E ele vai discorrer a respeito das dores. E ele vai dizer assim, de uma maneira muito simples, direta e bem compreensiva, que a mulher, quando está grávida para dar luz,
ela sente as dores, e nem sempre as dores são o parto em si. Que para chegar o momento de se dar à luz, há uma intensificação das dores. Elas vão aumentando, e elas vão se tornando contínua e progressiva. Né, doutor? Ela é contínua e progressiva. E ali é o momento. Então, nós estamos vivendo um período preparatório. As coisas estão sendo preparadas para o arrebatamento. Ninguém pode ter dúvida a respeito disso. Quando fala-se da fome no mundo, a ONU tem um estudo sobre a fome que ela diz que 22% das crianças menores de 5 anos no mundo são desnutridas. Isso é um número alarmante. Ela declara nesse tratado que 821 milhões de pessoas passam fome hoje no mundo. Quando nós olhamos para estes lugares onde estão acontecendo as guerras civis, aquele povo está morrendo de fome porque as guerrilhas não permitem que o socorro chegue. Não permitem que chegue comida, não permitem que chegue alimento. Isso tudo aí está acontecendo hoje. Não é algo previsto para acontecer. Então, nós temos que estar atentos a estes sinais. A cada dia, Jesus está mais próximo de buscar a sua igreja. E ele vai dizer também que há sinais na vida religiosa. Esse quadro é uma réplica, né, essa foto aí, do quadro de Salvador Dalí. Eu gosto demais dessa imagem, porque essa imagem ela explica bem o que é o cenário religioso dos nossos dias. Você tem essa compreensão? Da loucura, da miscelânea, falta até adjetivo para explicar o que está acontecendo no cenário religioso dos dias de hoje. Há uma extravagância, uma busca de um evangelho que não tem nada a ver com esse evangelho que a palavra de Deus nos ensina a seguir. Há uma pregação de um evangelho light, aonde você vem como está e fica do jeito que quiser. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia exige de nós uma mudança, uma postura de vida. Temos brincado muito nesta posição de crente que somos, acreditando sempre que vamos ter mais uma chance. Talvez nem acreditamos nisso. Talvez nem paramos para pensar nisso. Estamos vivendo um evangelho assim, tão meia boca, como diz o outro, que não paramos para pensar nestas coisas. E isso é sério. Isso é muito sério. E no meio religioso, Jesus ia dizer que haveriam falsos cristos, falsas doutrinas, uma teologia modernista. É algo assim que nos assusta. Hoje tem igreja, tem religiões que negam a existência de Deus, outras negam a existência de Jesus, e assim vão se proliferando para agradar aquilo que todo o outro quer ouvir. Para agradar a muitos. Um ocultismo, eu acho que nunca na história o ocultismo esteve tão em alta como está hoje, nos nossos dias. E nós temos que ter muito cuidado com isso, um aumento do pecado que chega a ser assustador. Hoje, irmãos, quando a gente fala de aumento do pecado, chega a ser até redundante, porque hoje eu acho que o problema do mundo hoje, da sociedade hoje, não é o aumento do pecado. Quando eu era jovem, quando eu era mocinha, existiam algumas práticas que as pessoas faziam escondido. Elas sabiam que era errado, mas ninguém via, ninguém sabia. Hoje não. Hoje você tem que mostrar, você tem que assumir para todos o que você faz.
tudo aquilo de podre que você faz. Aliás, aquilo que nós chamamos de pecado hoje, na sociedade atual, não é. Pelo contrário, se você pensa que é pecado, você é um retrógrado. Você está vivendo em que mundo? Hoje, o problema, quando a fala de por se multiplicar a iniquidade, a dimensão da pecaminosidade hoje não pode nem ser medida mais por quantidade. Hoje, quando você olha aí fora, o mal parece que agora, o mal que é bem. O mal é que é o que é o certo. O bem agora é o mal. E isso está inserido nas escolas, está inserido nas mídias, está inserido nos programas de televisão, está inserido nos livros. Não tenta você achar, se enganar, de que os seus filhos estão livres, que porque você vem à igreja você está imune. Eu amo a EBD por isso, porque é uma oportunidade que nós temos de nos despertar, de ver coisas que estão acontecendo que às vezes nós não estamos prestando muita atenção a respeito, né? Às vezes eu penso assim, meu filho já é crescido, eu não vou me preocupar com a criação de criança. Esse assunto não me diz respeito. Às vezes eu não tenho filhos. Irmãos, nenhum de nós estamos isentos da responsabilidade que cada um temos a esse respeito. Por isso, numa aula como essa, eu entendo assim, que é um tempo, um momento de refletir, de parar e pensar. É um tempo de olhar para si, de avaliar, de rever as coisas, de pensar assim, meu Deus, é isso mesmo? A minha vida, como está a minha vida? Como as coisas estão na minha vida espiritual? É um tempo de avaliação. Um dos outros sinais que o Senhor vai falar a nós é da multiplicação da ciência. A multiplicação da ciência na vida, da multiplicação do conhecimento na vida do homem é algo assim impressionante. Eu gosto muito de falar disso. Se alguém já me ouviu falando na outra aula, me perdoe eu ser repetitiva, mas quando lançou o fax, quantos aqui conhecem o que é fax? Quando lançou o fax, os jovens nem sabem o que é. A Bia ficou de mãozinha abaixada. Só para os mais velhos. Quando lançou-se o fax, gente, eu fiquei apaixonada com aquilo. Aquilo me fascinou de uma tal maneira, e aquilo me chamou a atenção. Eu falei, meu Deus, como é que pode? Eu passo um papel aqui e ele sai lá na casa do Marco Aurélio. Aquilo me encantou. E eu estava no exterior com meu marido, eu falei, eu quero um fax, eu quero um fax, eu quero um fax, e eu trouxe um fax. Amém. Chegamos em casa, instalamos o fax. Aí eu falei assim, eu quero inaugurar meu fax. Vou mandar para quem? Meus amigos não tinham fax ainda. O fax só funcionava se o outro tivesse, né? Tivesse um para receber. E aquilo foi uma frustração para mim. E eu ouvi, vocês podem imaginar o tanto que eu ouvi, né? O dinheiro mal empregado, que não sei o que tem, e tal. Resumindo, quando o fax surge, né, para vir a ser uma ferramenta para mim, aparece o e-mail, o fax perdeu a sua validade. Mal usei o meu fax. Logo surge o e-mail. E assim tem sido essa evolução do conhecimento nos dias de hoje, que chega a ser algo assim, eu não sei vocês, isso deve assustar só o pessoal da minha geração. Os mais novos não percebem isso, porque já nasceram nesse contexto,
né, nessa evolução toda. Mas é algo que eu fico assim pensando, meu Deus, como é que é possível estas coisas? Né? Hoje, eu assisti um vídeo há pouco tempo, que eu só não trouxe para compartilhar pela sua duração, falando que as profissões do amanhã, as que vão acabar e as que vão surgir. Aquele que está indo para a faculdade, aquele que está indo se formar, que ele procure uma profissão que tenha a ver com celular. Com aplicativos que tenha a ver com celular. Porque em um pequeno espaço de tempo, a medicina vai ser através do celular. Ele vai fazer leitura da sua pulsação sanguínea, da sua pressão, da sua respiração, e vai dizer assim, corre para o hospital que você está morrendo, ou então fala, fica tranquilo. Vai ser uma coisa mais ou menos assim. E isso tudo, irmãos, a passos largos. Esta evolução já não é mais possível assim. Há 20 anos atrás era dessa forma. Não. É tudo assim muito acelerado para os dias de hoje. E o que mais me chama a atenção, porque nós vamos olhando e vamos vendo que o terreno está sendo preparado e essas evoluções não nos chamam a atenção. Por exemplo, esses dias eu fui fazer uma conta, depois de muito tempo meu filho ficar ali me insistindo, uma conta digital. Eu fiquei impressionada com o aplicativo, da velocidade de interação daquele aplicativo comigo. E no final ele fala assim, faz uma selfie. Aí eu fiz, ele responde, a selfie não ficou boa, tira outra. E vai explicando, posiciona assim, Gente, eu falei assim, peraí, esse negócio é assustador, vocês estão rindo de mim, mas é verdade. É verdade. Eu fico impressionada, isso para mim é muito novo. Isso não faz parte do meu dia a dia. Sabe do que eu gosto no meu dia a dia? De papel. Eu gosto de pegar no papel. Nós estamos neste caminhar. E ali ele diz dessa evolução e fala com tanta assim clareza nos dias de hoje, esse aumento do conhecimento, ele tem trazido algumas consequências também. Ele tem refletido nos nossos relacionamentos interpessoais. Nós temos nos tornado pessoas mais distantes umas das outras. Nós temos nos tornado pessoas mais frias uns dos outros. Eu digo isso de um modo geral. Eu ainda louvo a Deus porque a igreja, ela ainda se preocupa muito com esse acolher, com esse de estar junto, com esse de estar perto. Mas no dia a dia, essas coisas estão, assim, acontecendo de uma maneira muito, muito comum. Tiago vai nos alertar, lá no capítulo 5, do versículo 1 ao 8. Tiago vai nos falar a respeito da vinda de Jesus. E é interessante que um dos sinais que Tiago vai tratar aí é sobre o entesourar. Que um dos sinais de que Jesus vai estar voltando, vai falar da ganância, do desejo da pessoa de ter mais. Ele vai falar da relação entre trabalhador e empregado, aquele enriquecimento ilícito, aquele desejo de ganhar do outro, de tirar vantagem sobre o outro. Nós conhecemos muito bem essas práticas no Brasil, não conhecemos? Nós sabemos do que Tiago está falando. Isso é algo assim que vai nos chamando. Vai falar do agravamento, Mateus 24:12, do agravamento dos crimes. Hoje, nós não ouvimos falar só sobre assassinatos, mas a gravidade como eles acontecem. A riqueza, o requinte de crueldade, chega a ser algo assim, que você para pensar, meu Deus, como o ser humano é capaz de fazer uma bestialidade dessa? Por qualquer coisa e por nada, né, se tira a vida do outro. Há sinais na vida moral?
Jesus lá no livro de Lucas vai dizer assim, olha, como acontecia também nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Eu gosto demais desse exemplo, porque Jesus vai discorrer no capítulo 17 de Lucas sobre os sinais da sua vinda, e ele vai dizer assim, quando ele usa este exemplo, como nos dias de Ló, ele está dizendo o que para nós? As pessoas estavam dispersas, não é? As pessoas estavam comendo, trabalhando, casando, dando-se ao casamento. É diferente dos nossos dias? Não. O que elas estavam fazendo era pecado? Não, é coisa natural da vida. Elas estavam vivendo a vida. Comiam, compravam, vendiam, quer dizer, trabalhavam, adquiriam. Mas a destruição foi eminente, não foi? Nos dias de Ló? Sodoma e Gomorra não sobrou nada. Quando Jesus usa este exemplo, ele é um sinal muito assim, vivo para nós, para que nós estejamos atentos à nossa vida. Comer, beber, vender, comprar, trabalhar, faz parte do nosso dia a dia. Mas qual é a prioridade nossa? O que eu tenho priorizado na minha vida? É sobre isso que este capítulo fala. Mas dentro de todos os sinais que Jesus vai dizer para nós estarmos atentos, prestando atenção e olhando com clareza, ele vai dizer: o grande sinal da vinda de Jesus é a videira, Israel. Que os nossos olhos estejam atentos para o que está acontecendo ali. Nós estamos vivendo o tempo da igreja. Nós vimos na aula passada que o tempo dos judeus está em suspenso, mas não está descartado, não está esquecido. Israel não está abandonado nessas profecias, elas estão se cumprindo e acontecendo. Quando nós olhamos para a palavra profética, que diz que os judeus iriam sofrer, ser humilhados, serão restaurados nacionalmente e a seguir espiritualmente. Desde o ano 70 depois de Cristo, em que o exército romano entrou, destruiu o templo, destruiu tudo, Israel não foi mais nação reconhecida, ela estava sempre sob o jugo de algum outro dominador. Quando foi em 1948, a ONU reconhece Israel como nação. O que acontece nessa data? Há um retorno volumoso de judeus para Israel. E desde então, eles têm voltado gradativamente. Uma época mais, outra época menos, mas eles continuam retornando. Eu não sei se vocês acompanharam no noticiário, há uns dias atrás, deve ter uns 20 dias, um mês mais ou menos, talvez, uma reportagem sobre a perseguição contra os judeus na França. Vocês viram isso? Os ataques. E aí, entrevistando uma colônia de judeus lá, eles dizendo que estavam prontos para voltar para Israel, que não tinha condição de viver ali mais, que estava insustentável para muitos deles continuarem vivendo na França. E eu ouvindo aquela reportagem, eu fiquei pensando assim, meu Deus, que coisa linda, como a palavra de Deus é verdadeira. Porque esses judeus que estão na França, na sua maioria ali, nasceram ali. Nasceram ali, cresceram ali, se estabilizaram ali, né? Criaram raízes ali. Mas, para a concepção deles, eles não são franceses, eles são judeus. Então, eles vão retornando. E
E nós vamos ver que essa restauração nacional, ela vai acontecer por completo, para depois acontecer a restauração espiritual. A restauração espiritual desta nação, ela só vai acontecer, a profecia diz assim: eu lhes darei um mesmo coração e um mesmo caminho, para que me temam. Vai acontecer lá no final da grande tribulação. Quando Israel, quanto nação, reconhecer Jesus como Messias, que até então nós sabemos que judeu individualmente aceitando Jesus tem milhares, isso é fato, mas o que a profecia diz é Israel quanto nação, reconhecendo Jesus como seu Senhor. Tem algum comentário que você queira fazer, pastor, da sua ida? Eu quero ler o texto. Mateus 24, versículo 32. Se você puder abrir sua Bíblia aí. Diz o seguinte: aprendei, pois, a parábola da figueira. Figueira é o símbolo de Israel. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Então Jesus estava aqui falando exatamente dessa restauração da nação judaica, né, da nação de Israel, que aconteceu em 1948. E ele estava falando, quando acontecer isso, vocês estejam atentos, porque não passará essa geração, ou seja, a geração que viu isso acontecer, para que ele voltasse, para que acontecesse o arrebatamento da igreja. E esse é o maior sinal, né, que nós podemos. Nós sabemos tudo que foi falado aí, aumento dos terremotos, aumento da fome, as guerras. Muitas pessoas podem falar, mas sempre teve guerra, mas como existe hoje, é impossível, né? Tanta guerra, tanta confusão que está havendo no mundo, a fome, o amor se esfriando. Você vê os acontecimentos, as pessoas matam por nada. Antes matavam porque era guerra, hoje matam por nada. Por causa de um celular, matam filhos, filhos matam pais. Então está uma coisa aterrorizante isso aí. Mas o sinal que marca realmente, que nós sabemos que a volta de Jesus está muito próxima, e é essa geração que viu isso acontecer em 1948, muitos colocam datas, né? Vai ser essa geração são 40 anos, colocaram antigamente, né? Então 1948, por isso que muitas pessoas achavam que Jesus Cristo voltaria em 1988, e não voltou. E aqui ele diz, a hora, ninguém sabe. O dia, ninguém sabe nem a hora, mas nós sabemos que essa geração, se é 70 anos, 80 anos, vai ver a volta de Jesus. E nós estamos nessa expectativa, né? E os sinais se mostram cada vez mais, né? Nós estamos chegando de Israel agora e a gente vê claramente, né? Estava conversando com o guia e ele dizendo que eles esperam, a cada 100 anos em Israel acontece um grande terremoto. Então, em 1927, aconteceu um terremoto. E então, eles estão esperando para agora, né, até 2027, acontecer esse grande terremoto que vai destruir o Domo da Rocha, que é aquela cúpula dourada lá, que está no Monte Moriá, onde o templo foi construído. Então, eles estão nessa expectativa, até 1927, acontecer esse grande terremoto e destruir, eles construírem um templo para os judeus. Então, nós estamos vendo as coisas acontecerem de forma muito próxima, e nós vamos estudamos aí sobre os acontecimentos, o que aconteceu com os judeus. A pastora Jaqueline colocou na última aula para vocês aí, né, de forma muito clara, os 69 semanas que se cumpriram já, a última semana que vai se cumprir, que simboliza os 7 anos da grande tribulação, a segunda vinda de Jesus, o milênio, nós vamos estar estudando sobre o milênio, o juízo final, mas o que importa para nós cristãos, no momento, é o arrebatamento da igreja. É o grande evento, o grande momento que nós esperamos com ansiedade.
alguns vão ficar na grande tribulação, infelizmente, cristãos. Eu espero que não seja você. Né? Então prepare-se, esteja com a lâmpada cheia de azeite, para quando Jesus voltar, você estar nesse momento, vivendo esse momento tão especial, que é o momento da igreja, né? O arrebatamento que vai acontecer, e nós sabemos que o anticristo vai tentar explicar, e já está explicando, né? De uma forma, falando que nós, os cristãos, vivemos a era de peixes, e já entramos na era de aquários, e nós não estamos preparados para viver na era de aquários, que é a era do homem, que o homem vai resolver os problemas, e o anticristo vai se colocar como esse homem, que vai resolver todos os problemas, e ele está dizendo, já é falado por aí, que quem não estiver preparado para viver a era de aquários, os ETs, né, os discos voadores virão nos buscar, então já tem a desculpa, quando nós desaparecermos dessa terra, eles não estavam preparados para viver aqui, e os discos voadores levaram eles, e agora eu vou consertar. Exatamente, então já tem até a desculpa aí entre esses grupos que apoiam o anticristo, que as seitas, né, que estão por aí, que os cristãos serão levados pelos discos voadores, porque nós não estamos preparados, e realmente não estamos preparados para viver nessa terra, nós vamos subir em nome de Jesus. O arrebatamento é o grande evento da igreja, é aquilo que nós mais ansiamos por acontecer, né? Nós entendemos que o espírito do anticristo já atua, já opera no mundo que está aí, já estão sendo preparadas todas as coisas, e por isso devemos estar atentos. Nós estamos aqui estudando para saber, para aprender como passar pela tribulação? Não. Nós estamos aqui estudando para estarmos cada vez mais preparados para o encontro com Jesus no arrebatamento. Amém? Como eu disse na aula passada, existem inúmeras correntes, né, que acreditam, umas delas que a igreja vai passar por este momento. Mas não é o que nós queremos, não acreditamos, né? E nós vamos ver isso no decorrer das aulas. Outros sinais que é dito, né, são sinais políticos dos blocos que estão sendo formados, né, politicamente, de governos. Isso tudo, irmãos, parece ser comum para onde a humanidade tem que caminhar mesmo, mas isso tudo é uma preparação para que quando ele chegue as coisas estejam prontas. Como Satanás é um imitador de Deus, ele vai fazer para o anticristo aquilo que Deus fez para Jesus, preparando a história para Jesus chegar. Quando nós estudamos, né, os evangelhos, a gente vê ali claramente como Deus preparou todas as coisas para a chegada de Jesus. E Satanás vai querer, né, fazer desta forma. Então, como nós vimos no início, a ordem do arrebatamento é: primeiro, os que morreram em Cristo ressuscitarão. Depois, os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados. Na aula passada, nós vimos todas as dispensações. Eu quis só trazer para lembrarmos, o arrebatamento, ele é o acontecimento final desta dispensação a qual nós vivemos, que é o período da graça, o período da igreja, né? Qual vai ser o juízo para o mundo quando a igreja for retirada? A grande tribulação. A grande tribulação vai ser um momento de Deus tratar com o povo de Israel, mas também com toda a humanidade. E nós vamos ver esses eventos à frente, como eles vão acontecer. E nós sabemos que a igreja vai ser levada. Isso ali, irmãos, é uma imagem muito, muito pequena diante do mistério que é este evento. Aquilo ali é só mesmo para termos uma noção, né? Dentro da nossa limitação, o que significa este dia.
Estando 2 no campo, será levado um e deixado outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Que você seja este um que vai ser levado. Amém? Vamos ficar de pé? Eu vou estar passando os resumos. Você que faltou na aula passada e que não tem o resumo da aula passada, é só me procurar no final da EBD, que eu passo para você, tá? Grace, você faz essa oração para nós. Senhor, nós te louvamos, Deus, te agradecemos porque temos a oportunidade de estudar a Tua palavra, meu Deus, que ela entre no nosso coração, meu Deus, e que dê frutos, meu Pai, em nome de Jesus, que possamos parar para pensar como temos vivido nossa vida na Tua presença, meu Deus, se estamos preparados, se o Senhor voltar hoje, será que vamos subir, meu Deus, dá-nos esse discernimento, essa graça, meu Deus, e nos ajude a entender, meu Deus, que estamos nessa terra para viver única e exclusivamente para o Senhor, para Te servir, para Te adorar, para Te louvar. Ó Deus, abençoa-nos, Te louvo por esse tempo aqui na Tua casa, em nome de Jesus. Amém.